Olá, tudo bem com vocês? Hoje, Interações Artísticas é com a professora Tatiane, artista da dança. Tudo bem, Tati? Tudo bem, você? É um prazer recebê-la aqui, né? Nesse momento Obrigada. tão importante para falar de arte, sobre arte como artista. Sim. A Tati é graduada em Pedagogia e Educação Artística e pós-graduada em Dança e Consciência Corporal. Tati, me diz assim, como que você iniciou esse processo de relação com a arte, com a dança, como a dança começou a ter presença, né, na sua história? Então, desde muito pequena, eu sempre gostei de dançar, mas eu nunca havia feito aula. E mesmo a minha mãe percebendo, né, esse gosto meu pela dança, ela dançava comigo em casa, mas nunca teve esse interesse de procurar alguma coisa. Eu também não falava disso. Na época em que eu era pequena, não tinha tantos projetos sociais, né, como tem agora, em que a gente possa fazer aula. E para pagar a aula era bem caro, é até hoje, né? E aí quando eu tinha por volta de 10 ou 11 anos, o meu irmão fazia escolinha de futebol para um bairro próximo ao meu, e eu fui com a minha mãe um dia para levá-lo. E aí eu vi que tinha uma plaquinha assim, falando que tinha vaga para fazer aula de jazz. Eu nem sabia o que era jazz. Aí eu perguntei pro moço, falei: "Moço, o que que é jazz?" Aí ele falou: "Ah, é um tipo de dança." Aí eu falei: "Ah, se é dança, é legal, né?" Aí eu fui, perguntei para minha mãe se eu podia me inscrever, fiz a minha inscrição. Aí na outra semana eu já comecei a fazer, chamei algumas amigas. Eu lembro que na época foram umas 5 amigas comigo, só eu continuei até o fim do ano. E depois disso eu sempre tentei fazer aula de dança em vários lugares, sempre em projetos sociais, né? Aí teve um tempo que eu tive que parar, né, por conta da faculdade, fazer estágio, trabalhar, né, e eu acabei parando, dando uma pausa aí na dança. Aí só depois que eu finalizei a minha primeira faculdade, que eu consegui bolsa numa escola particular de dança, né, aí eu consegui me aprofundar um pouco mais. Foi aí que eu comecei a sair para festival, viajar para dançar. Foi um pouco tardio, né? Foi depois dos 20 anos. E você até os dias atuais ainda tem essa ligação com companhia, festivais? Então, até 2 anos atrás eu dançava, né, num grupo profissional, ia para festival. Aí eu tive que dar uma pausa, porque assim, por mais que né, é o que eu amo fazer, mas na nossa vida adulta, tendo que trabalhar com outras coisas também é bem complicado, porque a dança a gente tem que se doar por inteiro, né? Então, era ensaio todo dia, até 1 hora da manhã, ensaio sábado, domingo, feriado. Então, e eu dou aula em 2 redes, né? Eu não tinha mais vida social, aí eu resolvi dar uma pausa, porque estava me consumindo demais. Aí eu dei uma pausa. Esse ano eu resolvi voltar, e aí veio, né, a pandemia e tudo mais, e tive que fui obrigada a dar essa pausa novamente. Você me falou um pouquinho sobre essa rotina, né? Essa rotina do artista, né? Sim, Muitas pessoas têm a ideia que é chegar lá, está tudo pronto, apresentei, tchau, né? Não é o glamour, né? O mundo da arte tem muito mais que o glamour, muito mais que as luzes, o palco. Mas sim. me diz sobre essa sensação de estar em cena, sabe? De pensar algo, elaborar algo, um processo de pesquisa, né? Assim profundo, né, para criar uma coreografia, pensar isso daí com um grupo e chegar nesse grande momento de estar no festival, de estar numa apresentação. É um processo bem árduo, é como você disse, muitas pessoas pensam que é só você chegar e dançar, né, ver só esse glamour, né, mas é sofrido, mas é gostoso, né. É como a gente, né, enquanto professor na sala de aula, não é só o produto final, né, é todo o processo, né, todo o processo é muito importante.
Então, assim, existe todo um preparo, né? É uma linguagem da arte, mas a gente trabalha com o corpo. Então, às vezes, a gente vai dançar mesmo lá para o fim da aula, né? A gente tem todo o preparo do corpo antes. E aí, quando a gente vai realizar algum trabalho, né? Tem toda uma pesquisa, né? A gente é um personagem, né? Como um filme, uma novela, né? Que alguém vai encenar, você vai mergulhar naquele personagem, né? Às vezes até fazer um laboratório, né? Se for algo muito distante de você, da sua realidade, procurar entender, né? Como seria, né? Aquele personagem, porque você vai estar encenando, né? Uma arte cênica. Então, tem toda essa pesquisa aí também, muito ensaio, e ensaio fora também ali, né, de quando está todo o grupo junto, né, da sala de aula. Eu falo que quando eu ia para festival, né, eu ensaiava às vezes dirigindo, colocava a música e ia passando a coreografia na cabeça. Eu falo que às vezes a gente não precisa estar necessariamente dançando para estar ensaiando, né? Então, às vezes você está ali fazendo alguma coisa na sua casa e está passando a coreografia na cabeça. É muito estudo, assim, colocar vídeo, né, do grupo dançando, de você dançando e ir pausando, né, em todos os pedacinhos para ver se está tudo ok. E fora, né, expressão e tudo mais, né, que aí tem todo um trabalho para a gente desenvolver isso também. Um processo de meta-análise muito intenso, né? Sim. Qual o momento, assim, que você destacaria da sua carreira como artista da dança, assim? Aquele momento que você falou assim, agora eu sou essa artista da dança. Essa é a minha paixão maior. Assim, sabe? Aquele momento que você olhou para você mesmo, sabe? Encontro com a Tati, com a bailarina, com a artista Tati. Eu acho que o meu maior encontro, assim, não foi nem comigo em cena, mas foi quando eu vi um trabalho meu que eu gosto muito se concretizar e que me deu frutos muito bacana, que foi... Eu não consegui foto desse dia para te mandar, mas eu acho que eu te mandei um vídeo de uma coreografia que chama Viagem para Me Esconder, que foi com um grupo de alunos que eles iniciaram comigo aqui na prefeitura, né, no meu primeiro ano de EFET, né, de jornada ampliada, e esses alunos super se identificaram com a dança. Eles tiveram aula comigo quarto, quinto, sexto e sétimo ano. E aí acabou a jornada, né? Porque aí oitavo e nono não tem. E como eles queriam muito continuar dançando, a gente propôs um projeto para a equipe da escola, deles virem no período da tarde e eu vinha dar aula para eles à tarde. Então, a gente criou um grupo de dança da escola. Aí, na sequência, eu comecei a dar aula na Fundação Cultural, eles foram fazer aula comigo na Fundação, e a gente conseguiu fazer um trabalho, assim, muito legal, que é um grupo que estava junto há muito tempo, eles estavam articulados, e aí, em uma das apresentações, nós fomos para o Fest Dança, tivemos 2 coreografias aprovadas no Fest Dança, né, competindo com companhias, né, escolas particulares, e aí, em uma apresentação, o Marcos Sanches, que é o diretor da Companhia Jovem de Dança, ele era na época e teve um espaço, a companhia acabou, né, e voltou, ele tá à frente de novo. E ele me procurou no final do espetáculo, né? Eu nunca tinha falado com ele. Eu falei, ai meu Deus, ele vai me criticar, né? Porque ele é super crítico, super bravo. Eu falei, vai falar mal do meu trabalho. E aí ele elogiou o meu trabalho e falou que um aluno tinha chamado muita atenção dele, que era o Natan, que ele queria convidar o Natan para fazer uma audição para Uau! entrar na companhia. E na audição ia ter balé, e o Natan nunca tinha feito balé, porque a gente não trabalhava balé, né? E aí eu conversei com ele, falei, você quer fazer essa audição? Ele falou, quero. Eu falei, faltava uma semana para a audição.
Aí a gente correu atrás com documentação para fazer a inscrição. Eu falei, ó, então você vai todo dia na escola, de tal hora, e eu vou te dar aula de balé em uma semana, a gente vai ver o que dá para fazer. E aí a gente fez a aula, eu levei ele no dia, tinha ônibus de outras cidades com bailarinos para fazer o teste. 3 meninos somente passaram na audição e ele foi um desses meninos. Muito Então, orgulho. então para mim foi o momento, assim, sabe? Porque ele começou a dançar comigo e ver tudo aquilo acontecendo com ele, ele tendo a oportunidade de mudar a realidade dele, porque ele era um aluno que tinha muita dificuldade na escola, né? Ele fazia RI, ele tinha várias dificuldades financeiras na família, e ele foi o primeiro aluno dessa turma dele a iniciar uma graduação, né? Ele faz faculdade hoje e que ele paga com o próprio dinheiro dele que ele recebe na companhia, e ele dança na companhia até hoje. Então, assim, eu encho meu coração assim de orgulho a falar da história do Natan, né? Porque acho que foi o momento que eu vi que eu poderia fazer essa mediação, sabe? De ajudar alguém a transformar a sua história através da arte. É. Tati, você poderia me falar assim das linguagens, das modalidades da dança, né? Então, assim, você falou que começou com jazz, você citou sobre o balé, você atua em diferentes modalidades, né? Você Então, estudou alguma modalidade mais especificamente? Sua pesquisa artística é em qual modalidade? eu meio que fui experimentando tudo, né? Por gostar, eu fui experimentando tudo. Eu comecei no jazz, aí eu fui para dança de rua, voltei para o jazz, que jazz é a minha paixão, então jazz sempre esteve presente. Fiz balé, fiz dança de salão, fiz sapateado, e aí depois que eu estava um pouquinho mais madura, que eu acho que é uma dança que exige um pouco mais de maturidade, eu fui para a dança contemporânea, que aí foi amor total. Então, até hoje, as modalidades que eu pratico, que eu tenho mais afinidade, que eu trabalho mais é o jazz e a dança contemporânea. Ah, Tati, e assim, se você fosse elencar referência para o seu trabalho, né? Assim, inspirações artísticas que você tem, assim, profissionais que você já atuou, profissionais que você admira, né? Aprecia o trabalho. Quem que Sim. você mencionaria? Então, acho que não tem como eu não citar a Martha Graham, que é assim, ela revolucionou a dança moderna, mas aí falando de algo mais próximo de mim, assim, eu acho que a minha mestra, né, a minha professora, que está à frente, né, do grupo que eu dançava e retornei agora, que é a Cristiane Azevedo. E, inclusive, eu acho que eu me identifiquei muito com o trabalho dela, porque ela é formada na Martha Graham, ela morou 10 anos em Nova York dançando na companhia da Martha Graham. Então, ela tem, né, um trabalho muito embasado, né, no contemporâneo, na dança moderna, e, e eu me identifico bastante, assim. E assim, tem vários outros nomes, mas eu acho que hoje eu me inspiro bastante no trabalho de pessoas que estão aí, sabe, tentando transformar a vida das pessoas através da arte. Então aí a gente tem a Ingrid Silva, não sei se você já ouviu falar, que ela é a primeira bailarina negra de um balé de Nova York, ela é brasileira. Ela começou a dançar em um projeto na comunidade que ela mora. Então, ela mudou totalmente a realidade dela, da família dela, né, através da arte. Aí tem a Tuane Nascimento também, que tem um projeto muito legal no Complexo do Alemão, um projeto que chama Na Ponta dos Pés. Então, acho que por eu acreditar muito nessa potência transformadora da arte, hoje em dia eu me inspiro muito mais assim nesses artistas que, que contribuem, sabe, para a mudança de vida das pessoas, que transformam a vida das pessoas através da arte mesmo.
É lógico que, né, vários outros artistas me inspiram na questão de técnica e tudo mais, mas eu acredito muito mais nesse poder de transformação, que é o que me toca mais, assim. Uma questão da realidade social, né? Uma questão assim Sim, intrínseca entre a vida, a arte e ter essa questão artística como uma questão de desenvolvimento de potencialidades, né? Muito bom. sim. Tá, se você pudesse deixar um convite para os meus alunos, assim, né? Qual convite você deixaria para essa vivência com a dança? Ah, eu acho que é procurar consumir mais, conhecer mais, né? Infelizmente agora, né, a gente está nesse momento aí de isolamento, né, que a gente torce para que isso passe, para que encontrem a vacina e a gente possa voltar para o mundo, né? Mas se estivesse tudo normal, era para a gente, né, tá finalizando aí um período de festival aqui na nossa cidade, né, um festival de dança que é o Fest Dança, que é um festival de dança muito importante que acontece há muitos anos. É totalmente gratuito, vem companhias, grupos de dança de vários lugares, jurados que o pessoal está acostumado aí a ver na Dança dos Famosos e tudo mais. É um festival bem legal. Então, assim, e fora outras apresentações que a gente vê, né, no SESC, no SESI. Então, procurar, né, conhecer, apreciar o trabalho. Acho que o convite que eu deixo é esse. Para esse momento agora não é possível, né? Mas aí para o próximo ano, né, procurar participar e conhecer, apreciar esses trabalhos e quem sabe experimentar, né? Hoje em dia tem aí vários lugares, né, onde a gente pode estar conhecendo, experimentando mais a dança. Antes de finalizar, eu deixo uma dica também, né? Que é o seu canal, professora Tati Ai, Moraes, né? Lá tem vários vídeos, né? De apresentações, coreografias que você desenvolve, né? Então, assim, fica aí como dica. E os espaços culturais da cidade, né? Hoje a gente sim, está tendo até no momento de oficinas, né? Virtuais aí, né? Na Fundação Cultural, no qual você atua como comunicador artístico, e eu também já atuei como comunicador artístico, né? Então, uma possibilidade aí, né, de conhecer, ter uma proximidade com a arte, né? É muito sim. importante, né, essa relação. Sim, eu falo que a gente tem que ir experimentando, né? Porque eu acho que a arte ela é importante para todo mundo, né? Tem tanta coisa, né? Tantas coisas, é impossível que ninguém se identifique com nada, né? E eu acho que a gente tem que aproveitar, né? Principalmente essa idade aí, né? O pessoal que está nessa fase escolar, eu acho que a gente tem que aproveitar ao máximo, conhecer o máximo de coisas que quanto mais a gente conhece, mais vai facilitar, né, o nosso processo, a gente se descobrir, né? Só voltando um pouquinho lá para o início, que eu não sei, talvez eu não tenha respondido de forma completa a sua primeira pergunta, mas eu demorei muito para entender que eu gostava de arte, que a dança era uma linguagem da arte. Eu demorei muito porque, assim, não sei, você é um pouco mais novo que eu, um pouco não, acho que bastante, mas na minha época não, a gente tinha aula de arte na escola, era artes visuais e fazer releitura de obra, né? Isso quando a aula era legal, né? Porque eu não entendia a dança e as outras linguagens como arte. Então, isso ficou na minha cabeça, e é o que eu vejo que às vezes está na cabeça de muitos, né? Associar a arte ao desenho. A aula de arte, vou desenhar. Né? Então, eu demorei muito para entender a dança como arte. E se eu tivesse descoberto isso lá no início, a dança, ela esteve presente na minha vida desde pequenininha. Eu comecei a dançar com 10 anos. Então, isso teria facilitado muito o meu caminho, né? Questão Mas da eu fiz, profissão como arte e tudo sim, mais, né? Não só como exatamente. lazer e passatempo, né? Sim, eu É muito fui importante. descobrir que eu poderia trabalhar com arte, trabalhar com dança, que era a arte que eu gostava mesmo,
depois dos meus 20 anos, tanto é que a minha primeira graduação não foi arte, né? Então, por isso que eu acho que a gente tem que se jogar e experimentar. E tá tendo uma aula disso ali, vou fazer, vou experimentar, né? A gente tem que se jogar, experienciar aí as coisas, aproveitar as oportunidades. Muito obrigado, Tati, por esse momento, tá bom? Eu que Por essa agradeço. disposição, pelas mais compartilhadas e compartilhar suas histórias, né? Um pouco desse seu trilhar sobre a dança, sobre a arte. Eu que agradeço poder compartilhar. Espero que eu tenha sido clara. Às vezes eu me atrapalho com as palavras. Acho que eu sou melhor dançando. Ah, com certeza, né? Eu também acho que às vezes as pinturas dizem mais do que eu consigo falar, pensar e tudo mais, né? E Sim. no seu caso, o corpo diz isso, né? É, Demonstra isso. é até uma frase da Pina Bausch, uma bailarina que eu gosto muito, que ela fala isso, que ela dança porque ela não sabe falar.